bem-vindos à sessão espiritual de possessão do Dito Isso Podcast Barulho de Trovão. Meu nome é Arthur Ponzeto e hoje eu serei o guia de vocês nessa mesa de Ouija para conseguirmos conversar com as vozes do além. Aqueles que ouvem e que agora passam as suas histórias para nós. Mais um barulho de trovão. E comigo hoje, segurando as minhas mãos para a gente abrir esse espaço assombroso, estão Lipe, do Dito Isso Podcast. Eu tô com medo. E Tis, do Dito Isso Podcast. Fala, pessoal. Eu espero que vocês aí em casa estejam com as luzes desligadas, com velas acesas e a arma espiritual para se proteger do mal. E na verdade as pessoas estão ouvindo isso no metrô 9 horas da manhã. Não, com certeza elas estão correndo, elas estão na academia, ninguém tá fazendo isso, mas a gente também, a gente tá fazendo isso tipo meio da tarde, tá sol. Não, Arthur, para, mano, tá chovendo. Literalmente. Não, tá literalmente chovendo. Eu consigo. Barulho de trovão! Cara, vai ser o último podcast, a última gravação desse ano que eu vou poder falar barulho de trovão, então eu tenho que aproveitar o máximo possível. Vai dar cada 5 minutos, Arthur, barulho de trovão. Mas a ideia de hoje, meus amigos, a gente recebeu as histórias do além, dos nossos ouvintes. E com isso, alguns ouvintes vão se incorporar no meu corpo e eu vou contar as histórias deles. E alguns vocês vão até conseguir ouvir de verdade. Cara, eu tô muito feliz. Agora falando um pouquinho a verdade, cortando um pouquinho, eu tô muito feliz. A gente recebeu histórias e a gente vai ouvir elas agora. A gente não sabe muito. Eu estou sendo pego de surpresa também. Eu decidi não ler e nem ouvir as histórias. Então a gente vai realmente pegar, assim, tá todo mundo de surpresa. Se for ruim, problema é de vocês. Arthur, esse é o momento que, assim, quebrando a quarta parede, eu não consigo fingir que eu não fui a pessoa que formatou as histórias desse episódio, então... O Lipe, ele tecnicamente é quem sabe, ele é o catalisador espiritual de hoje. Exatamente, eu sou a pessoa cuja mão está sendo movida pelo tabuleiro. Ele que mexe o tabuleiro e eu só vou ler o que o tabuleiro vai fazer. Muito bem, agora vamos colocar a mão no tabuleiro de Ouija e vamos deixar que os espíritos nos levem para a primeira história. Estamos indo no A, no R e no Y. A primeira história é da Ari. Barulho de trovão. Lo soy, Relâmpago Marquinhos, cachá! A Senhora na Escuridão e a Paralisia. Olá, rapazes e tis. Eu me chamo Ari e esse é um relato verdadeiro que aconteceu entre o ano de 2020 e 2021, quando eu tinha por volta dos meus 15 anos. Vou explicar como funciona o condomínio onde tudo ocorreu para compreenderem melhor a história. O andar onde eu morava era o primeiro. A minha cozinha fica no fim do corredor, de modo que quando você entra pela porta principal, você vê a sala e a cozinha ao fundo. A janela da sala permite que você veja uma espécie de quintal, onde minha avó, mãe e vizinha plantaram diversas coisas. É uma parte isolada do resto do condomínio, pois normalmente somente crianças em geral ou moradores do bloco A e bloco B frequentam aquele espaço. Mas quem realmente frequentava sempre eram essas três, que citei acima, além de mim e de minha irmã. Por isso o fato que irei descrever agora não faz sentido algum. Era tempo de pandemia, e tudo começou em uma noite de tempestade, creio que por volta das 6. A chuva forte caía e era possível ver através de qualquer janela, sim, típico tempo de filme de terror. Eu estava na cozinha lavando a louça e minha mãe em seu quarto. Enquanto eu lavava a louça, vi pela minha visão periférica um clarão. Olhei para a janela da cozinha e vi vários raios no céu acompanhados em seguida de trovões. Até aí, tudo bem. Típico de uma tempestade repentina, até que quando iria desprender meu olhar da janela e me virar até o prato novamente, vejo uma senhora encapuzada passando correndo em direção ao quintal. Ela aparentava ser bem velha, por volta dos seus 70 anos, em uma capa preta com um capuz. Imediatamente corri para a janela da sala, esperando a figura misteriosa passar por ali, pois, correndo naquela direção, ela chegaria somente a um lugar: o meu quintal. Minha mãe ouviu tudo e correu para a sala para perguntar o que aconteceu, mas eu não respondia.
Pedi para que ela fizesse silêncio e olhei pela janela, determinada a saber o que aquela velha estava fazendo ali no meu quintal à noite em uma tempestade daquela, onde o vento soprava tão forte que derrubava tudo que estava a seu alcance. Não consigo dizer o pavor que senti ao ver novamente a velha correndo com seu capuz e olhando para mim com um olhar macabro. Expliquei para minha mãe o que aconteceu e ela também achou estranho. Porém, a figura da velha sumiu entre as árvores. Mas a história não acaba aí, quem dera se acabasse. Aproveitando essa pausa, tecnicamente, se for uma pessoa de verdade passeando no meio da chuva com, de capuz, ela tecnicamente não estaria fazendo nada de errado, porque tecnicamente aquele quintal era do condomínio. Isso se ela for moradora do condomínio e aí, por sua vez, tiver acesso ao condomínio, né? Exato. E além disso, ela está lá fora em 2020. Ela tava usando máscara. Ou será... Ela tava encapuzada, mas ela tava de máscara. Cara, será que ela estava com Covid em 2020? Ela meteu a máscara, ela saía correndo, entrava, tipo, como é que fala? Via as portas que ela tava meio aberta das casas das pessoas, abria só um pouquinho, chegava meio perto assim da porta, aberta, e fazia só um... Fechava a porta e saía correndo, tá ligado? Mano, que horror. Fiquei intrigada com o que havia acontecido. Suspeitei que fosse alguém roubando uma de nossas plantas. Mas voltei a lavar a louça, pois tinha mais o que fazer. Cara, de fato, né? Idoso rouba planta, né, mano? Nossa, eu não imagino minha avó roubando uma planta. Cara, minha avó rouba muita planta. Cara, eu lembro, teve uma vez que eu tava... É bem rápido, tá? Teve uma vez que eu tava num avião e uma senhora do meu lado, era algum voo que teve janta com, tipo, copo de vidro e coisa assim, tá? O que é uma raridade hoje em dia, né? A menos que você esteja em voo de rico. Eu não estava num voo de rico. Mas era um bom copo de vidro, na real. Não era um copo de vidro... Era um bom copo de vidro. Aí a senhora do meu lado, ela virou assim pra mim, você vai usar esse copo? E aí eu olhando pro meu copo plenamente vazio, porque eu tinha terminado de beber alguma coisa. Eu, não. Aí ela, isso eu vejo minha avó posso fazendo. pegar? Aí eu, tipo, mano. Aí eu entreguei meu copo pra ela literalmente pegou um guardanapo, passou assim na parte de dentro que tava meio úmida, meteu dentro da bolsa lambeu. e vamos dar-lhe. E levou o meu copo e o copo dela. Isso é uma coisa que minha avó faria. Minha avó, qualquer delivery que vem um potinho, minha avó já tá pegando. Minha avó, direto, quando a gente ia pro Outback, mano, ela roubava garfo, ela roubou copo. Meu Deus. Mano, minha avó, mano, só faltava roubar prato, velho. Roubar prato e mesa. Porque, mano, minha avó enfiava tudo na bolsa, mano. Quem vai parar, senhora? Ninguém. Exato. Então, assim, as plantas, elas estão todas correndo perigo com a terceira idade. Naquela mesma noite, ao me deitar para dormir, estava tudo tranquilo. Dormi ao lado de minha mãe e a noite continuou tranquila apesar da tempestade. Até que eu acordo de madrugada. Não sei o horário exato, pois quando eu acordei, estava deitada com a barriga para baixo. O que por si já é estranho, pois costumo nunca dormir assim, porque machuca os meus seios. Eu estava paralisada e sentia que alguém estava em cima de mim, apertando o meu pescoço. Não conseguia respirar e não entendi o que estava acontecendo. Até que eu consegui virar de lado a cabeça e olhar para a direção da minha mãe, que, pasme, dormia como se nada estivesse acontecendo. Ainda com a cabeça virada de lado, vi o capuz preto e me assustei. Fechei os olhos novamente com medo e tentei de todas as formas virar o meu corpo, sem sucesso. Tentei gritar, abrir a boca para acordar minha mãe, também não conseguia, nem as pontinhas do meu dedo eu conseguia mexer. Até que a coisa que estava apertando meu pescoço me vira de frente para ela. E sim, como todos já devem imaginar, era a velha de algumas horas atrás. Ela tinha os cabelos brancos, o rosto extremamente enrugado e os olhos com as pálpebras caídas e pequenas. Ela estava ali, me olhando fixamente e apertando mais ainda o meu pescoço e pressionando o seu corpo contra o meu. Caralho! Senti um peso absurdo em cima de mim e minha mente pedia para aquilo parar. Não sei quanto tempo se passou, mas para mim foram horas, até que eu conseguisse recuperar o movimento das mãos. Conforme isso foi acontecendo, a velha foi indo desaparecendo, mas eu continuava com o restante do corpo paralisado. Fiquei assim por uns bons minutos até que eu consegui mexer o pé, em seguida fui rapidamente abraçar a minha mãe. Esse é o fim, nunca mais eu vi a velha, e gostaria de saber se alguém já viu uma figura parecida. Essa foi a minha primeira experiência com paralisia do sono, mas infelizmente não foi a última.
Em 2023, tive uma tão marcante quanto essa, mas fica para uma próxima história. Beijo, pessoal. Conheci vocês recentemente através do Spotify. Ela escreveu Spotify, maravilhosa. Que do nada recomendou o podcast. Eu e meu namorado amamos vocês. Desculpe-me por qualquer erro na história. Faz anos que não escrevo nada e perdi o costume. Mano, primeiramente, muito obrigado por acompanhar a gente. Exato, a gente fica feliz. Maravilhoso, a gente fica muito feliz. E além disso, puta que pariu, muito obrigado pelo trauma. Ô, mano. Caralho, velho. É tenso. Que doideira. Imagina, doideira, você tá vendo. cara. E você viu a velha antes, não viu só naquela hora. Então, Porque só a paralisia do sono, todo mundo já tinha. Eu já penso, o espírito da velha tá vagando ali. Porque se fosse paralisia do sono, eu já conversei com várias pessoas com paralisia do sono e nenhuma delas é uma velha encapuzada. E nenhuma delas tem um presságio de 3 horas antes. Exato. A questão da paralisia, eu acho que pra cada pessoa a sensação é diferente. É muito... Quase todo mundo relata a sensação de estar sendo observado. Isso é uma coisa que geralmente une as histórias das pessoas de paralisia do sono, é sentir que está sendo observado e muitas vezes ver uma figura se aproximando ou uma figura partindo pra cima de você e você incapaz de fazer alguma coisa. Só que o fato de você ter visto uma figura que pode ter sido um vulto, pode, independente de existir ou não, ela viu plenamente acordada, ela viu isso. E aí depois isso reaparece no momento de vulnerabilidade. É bizarro. A Marcela tem muito... Não sei se ela tá ouvindo. Tá ouvindo, Marcela? Vou te expor. Ela tem muito paralisia em que ela vê coisas. Que ela fala, eu tô vendo alguma coisa e eu não consigo me mexer, e aí é desesperador. Então, deve ser bizarro. Porque se já é bizarro você não conseguir se mexer, imagina você se mexendo e você não se mexendo e vendo outra coisa vindo atrás de você. Deus me livre. E vendo uma coisa que você viu mais cedo, então na sua cabeça só parece que essa coisa parou de fazer o que tava fazendo pra ir atrás de você. Atrás de você. Exato. Não dava não. Eu mudava de casa. Falando em ir atrás de você, eu queria contar rapidinho uma história que até teria encaixado melhor no outro episódio, mas eu acabei lembrando disso depois. Teve uma vez que... Gente, essa é uma história 100% real, tá? Real no sentido de envolve eu e uma pessoa de verdade num trem em São Paulo, tá? Essa história é de 2015. Em 2015 fazia pouquíssimo tempo que eu tava em São Paulo, então eu ainda tava aprendendo a pegar metrô, tava aprendendo a pegar trem, enfim, aprendendo o transporte público dessa cidade maluca, né? E aí eu tava num trem, à noite, num sábado, voltando pra casa. Eu lembro de ver um cara, por qualquer motivo, sabe? Quando você meio que tá ouvindo música, né? E aí, sei lá, você bate o olho em alguém, você sabe, as pessoas que estão ali meio em volta, você meio que lembra delas por um breve período, né? Eu errei a estação. Eu desci uma estação depois. Ainda, né, meio novo, então eu acabei confundindo uma estação com a outra. Desci numa estação depois. E aí eu desço do trem. Esse cara, que eu hoje, 10 anos, um pouco mais de 10 anos, eu não lembro dele de nenhuma métrica, por nenhuma métrica. Ele desceu também, mas até aí, muitas pessoas desceram. Até aí, enfim, nada de estranho. E aí, beleza, né? No trem você, pelo menos esse específico, você tem que subir as escadas pra ir pra o outro lado da plataforma pra poder mudar o sentido, né? Pra, enfim, pegar o trem correto. E aí eu subo. Na hora que chega o trem e eu entro no trem, quem que eu vejo entrar numa porta, tipo, uma porta de distância da minha? O mesmo cara. O mesmo cara. E tipo, isso não faz sentido. Mas, tipo, ele já tava lá dentro ou ele tava fazendo o mesmo caminho que você? Ele, em tese, tava fazendo o mesmo caminho que eu. Ele veio comigo lá da onde eu peguei pela primeira vez, desceu onde eu desci e depois pegou no sentido voltando, ou seja, como se ele também tivesse errado. Uhum. Eu já tinha descido e fugido. Porque era pra eu ter descido... Cara, exato, era pra eu ter descido na estação 2 e aí eu precisei ir até a 3. Ele foi até a 3... que nem eu, e pegou o trem no sentido contrário pra ir até a estação 2. Então eu olhei aquilo e falei, cara, não faz nenhum sentido. Ele tem que... Ou ele tá me perseguindo, ou ele errou igual a mim, ou 3, ele tá me perseguindo. E aí, cara, eu fiquei 100% assim, de olhos muito, muito abertos. Eu fui meio burro até, porque eu desci na estação que eu de fato ia descer, mas o trem, eles são super... Tipo, os trens, eles são conectados
entre si, no sentido de que você consegue passar por todos os vagões, né? Diferente do metrô. Tirando o metrô da linha amarela e da linha lilás, né? E aí eu fui pro sentido oposto, ou seja, fui o mais profundo possível do trem, desci na estação que eu ia desci, né, no caso, na estação 2, né? Desci nessa estação, no final da plataforma, e essa é uma linha que o final da plataforma... Não o final da plataforma, a plataforma dela como um todo é extremamente ermo, é pouca iluminação e literalmente parece que você tá num rio de escuridão em volta. Eu acho horrível. Não tem muito motivo pra eu não falar, não deixar aqui o meu "Ei, linha 8 diamante vai tomar no cu". Tá ligado? Simplesmente a pioral, ninguém abaixo dela. Nesse breu, eu desci e o cara desceu também. Lá na frente. Ele não olhou pra trás, eu tava bem atrás dele, ele não olhou pra trás, ele subiu as escadas, eu fiquei na plataforma. O que eu deveria ter feito, né? Eu deveria ter ido até a estação 1, pegado um táxi, porque não tinha Uber ainda nessa época, né? Mas eu esperei uns 15, 20 minutos na plataforma, literalmente fiquei lá fazendo nada, até eu tomar coragem de ir pra rua. E, enfim, não cruzei mais com o cara, cheguei em segurança, não fui assaltado. Estou vivo até hoje, pelo menos eu acho. Mas é só... Cara, eu só acho inacreditável qual a chance de um cara ter errado exatamente na mesma estação que eu errei, intencionalmente, tipo, com a intenção de descer na mesma estação que eu desci depois. Vai tomar no cu, tá maluco. Tá completamente maluco. Isso me lembrou de uma história de trem, mesma linha, por falar nisso, que eu acho que eu já devo ter contado isso pra vocês. Eu tinha que pegar muito essa linha quando eu era mais novo também, e eu pegava bem de tarde, bem no final dos últimos trens, assim, que era fazer a rolê em São Paulo e aí eu tinha que sair. E aí, o que acontecia? Os últimos trens sempre ficavam um pouquinho cheios, porque tava todo mundo indo embora, então era muito difícil ter lugar pra sentar. E aí, o que eu sempre fazia é eu vi o trem vindo, né, fazendo aquela velocidade, e aí eu tentava o mais rápido possível ver qual vagão tava mais vazio, e eu ficar tipo, não, beleza, esse aqui tá mais vazio, vou nele. E aí eu ia acompanhando. E aí nesse dia, um vagão tava completamente vazio. Mas só um vagão, o resto tava tudo lotado. Só um vagão completamente vazio. E eu olhei e falei, porra, é isso. É esse. E aí eu vou acompanhando e eu não era o único que fazia isso, né? Várias pessoas faziam isso também. E aí o trem parou, a porta abriu e eu vi várias pessoas entrando e automaticamente saindo. E aí eu vou também, né? Sei lá, normalmente a minha experiência quando isso acontece... Efeito manada. Não, mas eu vou ver o que tem lá dentro. Normalmente o que acontece quando tem isso lá dentro é vômito, mijo, tipo alguma coisa horrível, né? Nesse caso não. Nesse caso tinha só uma pessoa dentro desse vagão, que era um cara com a máscara do Jason, segurando um facão ensanguentado e um saco na outra mão, preto. Meu Deus! E ele tava em pé, sozinho nesse vagão. E não era Halloween. Arthur, para, que história mentirosa da porra. Mano, eu não esqueço de ver o cara. E assim, eu tenho a memória visual completa dessa cena. Porque o cara, ele tava de jeans, todo ensanguentado, uma camisa cinza completamente ensanguentada, só que o cara era gordo. Então, o umbigo dele tava pra fora da camisa. Meu Deus. Tipo, você conseguia ver a pochete dele. E ele segurando uma peixeira, um facão completamente ensanguentado. E eu só tipo, nope! E eu também virei e fiz como todo mundo. Tipo, isso aqui é um perigo, mas eu ainda preciso chegar em casa. Então eles foram pro outro vagão. O cara só queria estar sozinho no vagão. Ele levava isso sempre, velho. Nossa, o que as pessoas não fazem... o que as pessoas não fazem pra poder sentar esparramado no metrô, né, cara? Exato. Nossa, cara. Cara, eu imagino que Terrível. era uma ativação do filme novo da Sexta-feira 13 que flopou violentamente porque não conseguiram divulgar o filme, tá ligado? Na linha diamante às 11 horas da noite. Exatamente. Caralho. Gente, eu tô sentindo alguma coisa aqui. Gente, eu acho que é uma possessão. Vamos lá, eu vou contar um relato que me foi autorizado contar porque ela era minha paciente. Ela vinha passando comigo, o atendimento era no começo presencial, daí depois foi para online, e ela trabalhava com a parte jurídica de uma empresa, então ela podia ficar um pouco mais em casa
né? E ia pro escritório só algumas vezes, então ela estava mais em casa e estava apresentando um quadro de insônia. Foi por isso que ela começou a procurar terapia comigo. As questões dela eram muito ligadas a uma insatisfação de estar em São Paulo, de morar na cidade, que a cidade era muito caótica para ela queria um lugar mais calmo, e esse trabalho podia proporcionar que ela fizesse à distância. Então ela estava querendo sair de São Paulo. Ela vinha relatando que durante a noite ela ouvia alguns sons no apartamento que ela não conseguia explicar o porquê que eles estavam ocorrendo. Ela investigou a parte de encanamento e não era, se tinha alguma coisa da parte elétrica também não era, se era alguma coisa do prédio, e ela estava muito incomodada, e esses barulhos e perturbações assim noturnas estavam deixando ela com um humor um pouco deprimido, e ela vinha apresentando já um pouco de ansiedade. Então quando ia começando a anoitecer, ela já começava a ficar um pouco estressada. Às vezes a gente fazia a terapia à noite, né, quando ela já tinha encerrado o trabalho, e ela descrevia, né, de fato um certo medo do apartamento, e que ela considerava um lugar um pouco agitado demais para ela poder descansar. Muitas vezes a mãe dela visitava, e quando a mãe ficava hospedada no apartamento, a mãe não relatava nenhum barulho durante a noite, nenhum ruído, nenhuma forma assim de despertar. Ela começou a ter umas atitudes um pouco mais agressivas em relação a isso. Ela começou a levantar à noite e procurar ativamente a origem dos barulhos, mas ela não encontrava. E como ela começou a ficar muitas noites sem dormir, ela resolveu fazer uma mudança de vida. Deu uma sumida por umas 2 semanas, e quando ela voltou a agendar a sessão, ela tinha ido para uma casa de campo aos arredores de Mariporã. E daí era uma casa bem isolada, dentro de uma propriedade que era um antigo sítio, e que só tinha ela cuidando ali da propriedade, e muito distante tinha um caseiro que morava a um quilômetro e meio numa casa de entrada. E lá ela disse que estava se sentindo melhor, que estava em contato com a natureza, podia continuar o seu trabalho na empresa que ela estava, e lá ela disse que encontrou um pouco de silêncio. Daí passou uma semana, ela me mandou uma mensagem dizendo que os barulhos tinham seguido ela para essa casa. E ela começou a ficar preocupada, porque era uma casa muito isolada, cercada de... Ela tava tendo problema na cidade, e aí ela decidiu pra uma casa afastada no campo. Sim, porque ela é uma protagonista de filme de terror, mano. Não é possível. Mano, literalmente ela tá pedindo pra possessão, mas... Né? Nossa, cara, a gente sabe aquelas coisas de não, pelo amor de Deus, esses personagens desse filme são muito burros. Quem faria isso, tá ligado? E aí vai lá as pessoas na vida real saindo na pandemia sem máscara. Vai a pessoa que tá com umas coisas acontecendo se afastando completamente da cidade. Aí é só, gente, meu Deus do céu, mano. Pelo amor de Deus, não é possível. Nossa Senhora. As pessoas, esse que é o problema, as pessoas elas assistem pouco filme de terror, e aí quando a vida delas coloca elas numa situação de terror, elas não estão preparadas. Exatamente. Tá vendo? Terror, o gênero mais importante para a sobrevivência humana. Tem que ter na escola, tem que ter terror na escola. Matéria, terror 1, terror 2 e terror 3. Que horror. Muito bem, gente, peraí, a possessão tá voltando. Floresta, né, de mato, e muitas vezes, devido ao vento e algumas chuvas, a casa ficava sem energia elétrica. Então ela se encontrava às vezes sem luz, totalmente no breu, e ainda sendo incomodada por esses barulhos que começaram a aparecer na casa. Daí passou algumas semanas, o quadro dela tinha dado uma piora da insônia, então ela não estava dormindo à noite, ela ficava meio de vigília, e daí durante o dia ela ficava tirando alguns cochilos e tentando trabalhar. A mãe foi visitar, disse que ficou preocupada com ela não parecia bem, e daí ela relatou que o problema da luz ela já tinha resolvido, porque ela conseguiu que o caseiro instalasse um gerador, né, que funcionaria à base de diesel. Então toda vez que tinha queda de energia, ela pelo menos não ia ficar mais no escuro, e ela poderia ligar o gerador, ele seria abastecido com o mesmo combustível que ela usava
pro Jeep dela. Então para ela ficou muito fácil, então ela tava um pouco mais esperançosa, né, de resolver alguma coisa da vida dela. Com o passar dos dias, ela começou a identificar que os barulhos estavam vindo de dentro da parede. Ela conseguia ouvir, né, arranhões dentro da parede e alguns passos, como se fosse um animal caminhando, e que não faria sentido esse animal estar em São Paulo e depois ter ido com ela, mas ela estava com quase plena certeza de que seriam ratos. E ela começou a uma jornada ali de matar os ratos, então comprou veneno para rato, comprou armadilhas, ratoeiras, uma série de equipamentos. Ela tinha muita energia para esses recursos, né, para tentar solucionar o problema. Encheu a casa com essas armadilhas, esses venenos, mas continuava os barulhos. Nitidamente na terapia ela começou a apresentar olheiras muito fundas, ela parecia muito dispersa, a terapia não caminhava, o assunto permanente era as noites não dormidas, com esses ratos andando por todas as paredes. E daí chegou a uma noite que ela teve a queda de energia, ela manteve-se no escuro e foi investigar se alguma das armadilhas tinha pego um rato, porque ela tinha ouvido um barulho um pouco mais alto. E daí quando ela olhou para a sala dela, dessa casa, ela conseguiu ver na escuridão uma série de olhos amarelos olhando para ela e piscando. Então na escuridão ela via esse monte de olhinhos que ela entendia que eram dezenas e dezenas de ratos andando pela sua casa. Num ato de desespero, ela foi até o gerador, pegou os galões de diesel, jogou pela casa inteira e tacou fogo na casa para matar os ratos. E assistiu de fora a casa em chamas. E o que ela relatou foram gritos e ruídos de animais sendo mortos pelo fogo. Ela estava tendo um surto psicótico, estava já engatilhado fazia alguns meses para acontecer, e ele resultou nessa alucinação, né, que ela determinou, que a gente chama da mulher dos ratos, que é uma piada ali na piada do Freud, de um caso que era o homem dos ratos. Então a gente agora tem a mulher dos ratos. Ela foi internada numa clínica lá de Itu, que a mãe colocou, ela ficou 2 meses lá. E eu queria contar muito um final, assim, tipo, ela nunca mais saiu da clínica psiquiátrica, né? E ela ainda ouve os ratos andando pela parede, mas não foi. Ela ficou 2 meses lá, foi medicada, e hoje ela trata como se fosse um quadro de esquizofrenia, né? Então, com o medicamento impede a alucinação. Esse é o relato. Quando ele começou a falar que ela ouvia as coisas, não sei o que, eu pensei, deve ser esquizofrenia. Eu tenho um primo que tem esquizofrenia e minha tia-avó, ele é filho da minha tia-avó, tinha muitas santas espalhadas pela casa. Tipo, muitas mesmo, ela fazia coleção de santinhos e coisas assim. E aí ele um dia cismou que estavam todos falando com ele, todos mandando, tipo, xingando ele, que não sei o que, e aí ele saiu quebrando tudo, jogando tudo no chão. Não queimou uma casa mesmo. Então, eu assumo, assim, eu acredito que seja um caso de esquizofrenia, algo que você consiga explicar, mas eu também gosto da teoria de que, na verdade, ela tinha alguma coisa, algum item, alguma coisa com ela que tava trazendo tudo isso, que ela não sabia que estava amaldiçoado, e que quando ela queimou a casa, esse item ficou dentro da casa. E que ela, sem querer, conseguiu lidar com o problema dela. Olha só. E depois disso, ela foi internada. Então, assim, como saber qual é a verdade? Visões. Eu acho que é muito complicado, porque falta ela ter... Cara, falta uma pessoa na vida dela, tá ligado? Se ela tivesse morando com um amigo... Faltou ela gravar, velho. Faltou botar um gravador. Ela gravar, ou ela morar com uma pessoa que... Pra gente saber se a outra pessoa ouviria. Porque, quer dizer, na verdade precisaria de 4 pessoas, né? Porque uma pessoa sozinha ouvindo é esquizofrenia, 2 pessoas é folia do, 3 pessoas é menage toa. Então precisa de 4 pessoas pra gente ter certeza absoluta de que elas não estão enlouquecidas, né? Mas assim, brincadeiras à parte é isso, tipo, o fato dela estar sozinha, tudo vira viés de confirmação.
tá ligado? Literalmente não tem nada que corrobore junto, ninguém que consiga corroborar ou confrontá-la. E aí a única coisa dentro da realidade material é diagnosticar com esquizofrenia, basicamente, não, né, tipo, é com ataque psicótico, tipo, não tem muito além disso. Não, e porque além disso, as insônias delas eram reais. Ela não conseguir dormir é uma realidade pra ela. Então, assim, Exato. o surto psicótico faz todo sentido quando você não tá conseguindo dormir. É o que eu falei isso já nos episódios. A pior coisa que você pode fazer é perder o sono, mano. Você não é mais o mesmo ser humano, velho. Não. Cara, literalmente não. Exato. E eu acho que, e sei lá, isso é uma coisa que eu tava pensando. Mano, e droguinhas, mano? Cadê as droguinhas de sono, Cara, velho? você sabe, eu não acho que ajudar, porque você sabe que Zolpidem, se você não toma, primeiro Zolpidem, né, é uma droga extremamente absurda que você toma por, tipo, 2 semanas no máximo, você não pode tomar muito mais que isso. E Zolpidem é, tipo, mano, você já desligou o celular, desligou a luz, desligou tudo, toma, vira pro lado e dorme. Se você luta minimamente contra o Zolpidem, você literalmente vai pra Nárnia, cara. Então, ela, com todo esse quadro que ela tem, se ela tomar o Zolpidem, a chance desses ratos, além dos olhos amarelos e dos barulhos, mano, ela vê umas ratazanas gigantes indo pra cima dela, era grande, mano. Tá ligado? Minha irmã tomou um remédio, eu não sei se não foi esse Zolpidem, porque o nome não me é estranho, mas ela tomou um remédio uma vez que ela teve uma reação e eu tava sozinha com ela, eu devia ter uns 14 anos, minha irmã é mais velha, e aí minha mãe tinha viajado e minha irmã tava lá comigo. E aí, do nada, ela começou, Tis, tem coelhos vindo pra cima de mim, tem coelhos, e aí ela olhava pra TV e falava, a legenda tá pulando, e começou a brisar, e ela falava que tinha um coelho, ela tentava pegar assim, e eu desesperada, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, tipo, eu não conhecia ainda ninguém pra ligar, eu liguei pro ex-namorado dela e falei, é o seguinte, eu não sei o que tá acontecendo, mas a minha irmã tá alucinando, eu não sei o que fazer. Eu tinha acabado de chegar, devia ter uns 13, por aí. Aí eu liguei pra ele foi correndo pra lá, mas ela tava alucinando completamente. Um remédio também. Louco. Nossa, gente, que isso. Que doideira. É foda. Muito boa Mas essa história. gostei dessa história, boa Gente, história. peraí. Vocês estão sentindo isso? Sim, o tabuleiro tá se mexendo. Tá O tremendo. tabuleiro tá se mexendo. Arthur, que letra que tá aparecendo? L, L. I, V, I, A. Lívia. A história aconteceu com a minha mãe, quando ela devia ter uns 20 e poucos anos. Eu amo essa história e ela se chama O Fantasma que Come Salsicha Sadia. Paga nós, Sadia, paga nós! Que isso? Meteu um publi no meio da história! Oh, ia ser fantástico, do nada, assim, o primeiro publi da Sadia numa história de terror. Bom, vamos lá. Ia ser fenomenal. Na época, minha mãe morava com a minha tia e o marido da minha tia, filhos deles e a cachorra fiapo de manga que eles tinham. Ah, é o cachorro sabor fiapo de manga, né? Que é aquele com os pelinhos. Tá, eu achei que o nome do cachorro era fiapo de manga, que também é um bom nome de cachorro. E a cachorra fiapo de manga que eles tinham numa casa que ficava em cima de uma loja, então não tinha acesso direto à rua. A única forma de acessar era por uma escadaria bem longa que tinha 2 portões de metal, bem vanguarda da segurança dos anos 80. Uma vez minha tia, o marido e os filhos foram viajar e minha mãe ficou sozinha naquela casa enorme. Mas a diva era mega corajosa, então isso não a abalou. Ela tava vivendo a rotina dela normalmente, tava nem tchum quando tava sozinha. Tava até confortável, porque por mais que ela ame minha tia e os sobrinhos, a minha mãe sempre foi introvertida com bateria social baixa. Além de que, né, você morar com familiares e coisas assim, você acaba não tendo tanta liberdade, né? Você não acaba tendo tanto o seu momento, né? Mas aí que mora o perigo. Ela tava vivendo naquele esquema bem jovem que vive ouvindo rádio alto, deixa as janelas abertas, o que não era um problema, porque a casa fica a 3 andares de altura, né? Pois uma noite, ela estava fazendo o macarrão com salsicha dela na cozinha. Afinal, jovem, quando o telefone tocou em outro cômodo. Ela foi atender e deixou suas salsichas da Sadia cozidas em cima de uma tábua de cortar. Foi lá, atendeu, levou um lero com a minha tia, conversa vai, conversa vem, falaram tchau, beijo, fique com Deus. Eis que ela voltou para a cozinha e o que ela encontra? Apenas uma salsicha e meia na tábua de cortar, toda mordida. Sem brincadeira, isso alugou um triplex na cabeça da minha mãe.
Ela rodou a casa toda, se tremendo inteira e protegida com um garfo que foi o que deu tempo de pegar. E, gente, ela não achou nada. Na dica, a única alma viva na casa era ela. Então, conclusão óbvia, claramente se tratava de um fantasma que come salsicha. Claramente. Eu achei que o cachorro tava lá, já ia falar, é o cachorro. Então, o cachorro também saiu, é isso? Não, o cachorro. O cachorro ainda tá lá, eu acho. Então. O cachorro comeu a salsicha. Porque as únicas pessoas que foram viajar foi a tia, o marido e os filhos. Não, mas pra ela ter estranhado muito é porque não era o cachorro, né? Lá, não devia estar lá. Ela teve que comer um macarrão sem salsicha e ficou umas boas noites dormindo com a luz acesa. Pior parte, porra, comer macarrão puro. Quando ela finalmente criou coragem de fazer sua janta com a iguaria novamente, ela jurou para si mesma que ela ia pegar o tal fantasma de vez. Porém, novamente o telefone tocou. Mas dessa vez, na volta, ela ficou esperta. E foi quando, assim como protagonistas de Scooby-Doo, ela desmascarou o fantasma que ousou invadir uma casa que ficava guardada por 2 portões e uma cachorra de 5 quilos e roubar a janta da minha mãe novamente. E quando ela chegou na cozinha, ela se deparou com o quê? Com um frajolinha que entrou pela janela e que provavelmente era amante de salsicha sadia, igual a minha mãe era na época. Paga nós! Ela ficou aliviada que não tinha fantasma coisa nenhuma e deixou o bichano comer a proteína, entre parênteses um exclamação. Proteína. Um ponto de interrogação da janta dela. Observação, esse mesmo gato, em uma data futura, comeu 1 quilo de camarão que minha tia estava descongelando e ficou horas incapacitado de se mexer. Achei um ícone. Meu Deus. Era um frajolinha. Um ladrãozinho, gente. Um pequeno canalha. Amei. Eu amei, combina muito com o dito isso. Combina. Eu amei. Eu só acho que depois desse gato ter comido 1 quilo de camarão, ele tinha que ter sido adotado. Porra, eu acho que ele já tava incapacitado. Se ele não tinha uma hora pra se mexer, já dava pra botar pra dentro da casa. Exato, mano. Ele já não tava incapacitado, já pegava, jogava ele na cama do cachorro, tá ligado? Já tirava o cachorro do ambiente e já começava a socialização forçada. Então, mas eu fiquei na dúvida, onde é que tá o cachorro? Será que ele ficava entre os portões? Tipo, ele não ficava dentro da casa? Talvez, Tem cachorro que não é muito eficiente, mano. Principalmente cachorro pequeno, eles não são muito eficientes no sentido de guardar a casa. Porra, mano, um cachorro de 5 quilos, velho. A pata do meu cachorro tem 5 quilos. Então. 5 quilos não é muito. Não, mano, 5 quilos é muito pouco, velho. 5 quilos se fizer um vento forte. Exato. Não, mano, se fizer um vento forte, cara, o cachorro vira pipa. É capaz do fiapo de manga, né? É capaz do filé de borboleta ter visto o Frajola entrando na casa e falado: você tá completamente maluco, se escondeu embaixo da cama, tá ligado? Esse tigre vai me matar, mano. Exato, mano, não tenho nenhuma chance. Ai, cara, que bonitinho, mano. Mas sei lá, eu acho que eu ia ficar um pouco puto com o gato. Porque eu ia ter passado 2 dias desesperado. Pensando, mano, que merda que aconteceu com a salsicha e o bonito lá. Ele era um gatinho. Caralho, mano. Mano, muito bom, gente. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Não, pera. Gente, eu estou recebendo mais uma voz. Estou recebendo uma... Me parece familiar essa voz. Arthur Liptis. E pessoal aí do Dito Isso. Segue aqui a minha contribuição pro mês do terror. Eu acho que você vai ficar particularmente surpreso, né? O Arthur que me conhece muito bem, de receber esse tipo de história, porque quem me conhece sabe que eu sou cientista, né? Eu sou bem pé no chão, eu não acredito em nada, eu não tenho espiritualidade, eu não tenho religião. Então é até meio curioso para mim contar esse tipo de história, porque de fato tudo que já me aconteceu aí de estranho eu sempre acabei encontrando uma explicação, mas esse é um pouco mais difícil. Eu era criança, né, morava com meus pais e a gente sempre morou em apartamentos muito pequenos. E eventualmente eles conseguiram construir uma casa. Aí ao longo de muitos anos, era uma casa numa cidade mais afastada, num bairro bem afastado, bem sem nada, assim. Inclusive era uma reserva de mata o bairro, então nem podia ter muitas casas ali perto. E quando a gente se mudou para lá, devia ter uns
12 anos, 13 anos, e só tinha 10 casas no bairro inteiro, tinha mais ninguém que morava lá. E sendo um bairro no meio do mato, era aí o próprio breu que eu ouvi vocês falando aí que é aterrorizante nos episódios anteriores. Eu tinha o costume de, logo antes de dormir, tomar bastante água. Eu tenho até hoje esse costume. Eu tomo muita água ao longo do dia, de noite também. Eu tenho costume antes de dormir tomar água. E quando eu morava nos apartamentos, era sempre dar 2 ou 3 passos e estar na cozinha, né? E poder tomar um copo d'água e voltar para dormir. Mas dessa vez, agora na casa, a casa tinha 2 andares e o meu quarto era o último quarto de um corredor comprido, assim, que tinha 3 quartos nesse corredor. Então eu tinha que andar esse corredor inteirinho e olhar para a escada descia, então, para a sala, e a parede da sala era toda de vidro, então você conseguia ver tudo lá fora, ou não ver nada de noite, né? E não tinha iluminação. E tinha um detalhe, a luz do andar de baixo só acendia e apagava no andar de baixo. Você não conseguia acender, por exemplo, a luz da escada ou da sala do andar de cima. Então você tinha que descer no escuro, os olhos se adaptarem, né, para você eventualmente achar um interruptor e acender a luz de baixo, poder entrar aí na cozinha, pegar o copo d'água e depois subir. Isso levava aí uns, sei lá, 1 minuto e pouco. Eu, quando criança, eu nunca tive medo de escuro, não tinha medo de filme de terror. Eu até ouvi vocês falando de alguém que tinha medo de lobisomem. Por um breve momento eu pensei em ter medo de um lobisomem, mas eu, quando criança ainda, com uns 10 anos, consegui me convencer de que se existia lobisomem, existia bala de prata, então eu tava tranquilo, eu tava seguro. Com mais ou menos um mês aí morando nessa casa nova, fui descer para tomar água antes de dormir, né? Os pais já estavam dormindo, todo mundo na casa dormindo, e eu lá saí do meu último quarto, estava indo em direção à escada. E essa região tinha umas tempestades muito fortes mesmo. Caía raios sem parar. A gente já chegou, inclusive, a ter que trocar, por exemplo, todos os pontos de internet, todas as TVs da casa, porque tinha queimado tudo. Uma vez caiu um raio bem em cima da casa. Então era bem comum ter essas tormentas por lá, né? Uma vez eu estava descendo a escada e mais ou menos no meio da escada eu escutei um barulho muito forte, assim, de alguma coisa batendo na janela, essa janela da sala, que era uma porta, basicamente, né? Que era do chão ao teto. E um raio caiu bem na hora e eu vi o que parecia ser o maior morcego já registrado da humanidade, assim. Eu falei que a gente apelidou ele de Batman, porque era uma sombra, assim, de uma envergadura de 1,5 m, né? Um morcego. E aí, naturalmente, me assustei, né? Até subi de volta, fui dormir sem tomar água nesse dia. E desde então eu comecei a ter uma sensação estranha, assim. Toda vez que eu parava ali na beirada da escada, eu lembrava dessa presença aí desse morcego, né? Acredite ou não, eu não sou uma pessoa que eu lembro os meus sonhos, né? Eu nunca sonhei, até hoje assim. E eu comecei a sonhar. E eu comecei a sonhar que eu ia descer a escada e quando eu começava a descer a escada, esse raio caía, mas agora essa presença estava do lado de dentro. E era uma mulher. Essa mulher estava... era um monstro, né? Era um rosto todo retorcido, o cabelo ensopado, a roupa ensopada, porque ela tinha entrado da tormenta para dentro, né? De casa. E ela corria para cima da escada para me pegar. E eu corria de volta pro meu quarto. E eu comecei a ter esse sonho todas as noites. Só que cada vez que eu sonhava, ela chegava mais perto de me pegar. Até que eu comecei no meu sonho, eu só abri a porta do meu quarto e eu já ouvia ela subindo as escadas. Eu sentia a presença dela se aproximando e ela subia a escada de 4, assim, né? Subia a escada igual um bicho, né? E ela vinha correndo para me pegar. Eu comecei a ficar cada vez com mais medo dessa mulher. E até que chegou um ponto em que ela conseguia me pegar e ela me matava. Isso foi o mais louco pra mim, porque geralmente em sonho, quando você sonha que você tá caindo de algum lugar, que você vai bater em algum lugar, você sonha com um zumbi, não sei o que lá, é assim que o bicho vai te pegar, você acorda. E ali não. Eu sentia ela me pegando e sentia ela me matando. Cara, eu nunca tinha ouvido história disso, mano. Cara, não, porque é real, mano. Quando você tá sonhando que você vai morrer, você acorda. Você acorda antes, não dá tempo de você morrer. Você não sente. Caralho! Mano, todas as histórias que a gente teve até agora tirando do Frajola começa com uma coisa na vida real e migra, né? E entra no sonho e migra pro sonho. Vixe, continua aí! Vai, espírito, venha! Eu sentia ela me pegando e sentia ela me matando. Cada vez ela ficava mais rápida, mais forte, mais rápido ela me pegava. Até que eu comecei a sonhar que eu só acordava e corria pra tentar trancar a porta pra ela não conseguir entrar. E ela entrava mesmo assim. Os nossos primos, como você sabe, na nossa infância passavam
todos os verões lá em casa. E aí no primeiro verão desse ano veio o dia do nosso primo, o Lucas, começou a passar a dormir lá todas as noites. Com mais ou menos uns 2, 3 dias dormindo lá, eu vi que ele tava com uma cara meio de cansado. A gente tava tomando café da manhã, um dia ele tava com uma cara meio de cansado, sabe? E criança, é difícil você ver ficar assim. Criança assim, né? Tinha uns 13 anos. Difícil você ver ficar com a cara assim, né? Eu falei, meu, o que tá acontecendo? Ele falou, meu, eu não tô conseguindo dormir. Por quê? Ele falou, cara, eu sonho que vem uma mulher, sobe a escada e fica tentando entrar no meu quarto. E ela fica tentando entrar, efeito sonoro aí, e ela fica tentando me pegar. Ele falou, e cada noite parece que ela chega mais perto. Eu falei, mano, eu não tinha contado do sonho pra ele, especialmente porque o Lucas, você também conhece, é uma pessoa que tem medo, né? Então, eu falei, cara, não é possível que você tá sonhando com isso. E aí a gente começou a entender de que, então assim, ela ia toda noite, me pegava e depois tentava pegar ele. A gente começou a ficar apavorado com isso, né, cara? Não sabia mais o que fazer. E aí, como eu te falei, né, um dia de loucura, não sei o que aconteceu. Da mesma lógica aí da bala de prata e do lobisomem. Assim, quer saber? Se é pra morrer, eu vou morrer lutando. Quando eu era bem novinho, assim, com 7 anos, eu por um breve momento, comecei a ter medo de escuro, né? Quando a criança começa a entender mais ou menos essas coisas, começa a ter medo de escuro. E a minha solução foi a solução do meu pai, na verdade, foi eu entrar no quarto escuro e ficar lá até o medo passar. Sozinho. Então, com isso eu aprendi de que, então às vezes vale a pena combater o medo, né? Uma noite, eu sabia que ela vinha e no que ela estava correndo no corredor, eu violentamente abri a porta e parti pra cima dela. Imagina, um moleque magrelo de 13 anos, nunca tinha feito nada na vida, fui tentar dar um soco no monstro. E se é pra morrer, eu vou morrer lutando. E ela brigou comigo e venceu, naturalmente, né? E na noite seguinte eu fiz a mesma coisa. Só que dessa vez, ela recuou. E aí, noite a noite, eu comecei a ir buscar atacar ela. Toda vez ela chegava no alto da escada e eu já estava lá pronto para brigar com ela. Eu comecei a pegar coisas que eu tinha no meu quarto, pegar cadeira, pegar cabo de vassoura, pegar as coisas para ir atacar a mulher monstro, né? Até que uma vez chegou o momento em que ela não subia mais a escada. Ela ficava me olhando lá de baixo e eu comecei a desci as escadas gritando com toda a fúria e a voz aguda para vencer o meu monstro. E eu não falei nada pro Lucas. Eu parei de sonhar com essa mulher e ele parou também. Os anos passaram, né? A gente cresceu aí nessa casa e nunca mais essa mulher atormentou ninguém. Eu achei que a gente tinha expulsado ela, né? E depois de uns anos, os meus pais foram vender a casa, né? Eu tava indo morar sozinho, eles iam para um lugar menor e a gente foi dormir ali. Então aquela ia ser a última noite que a gente ia dormir naquela casa. Inclusive, como a gente já tinha tirado algumas coisas, já não tinha mais nada no meu quarto, eu tava dormindo no quarto que ficava bem do lado da escada. E quando eu tava dormindo essa última noite lá, eu senti uma presença estranha novamente subindo a escada. E ela abriu minha porta, pulou em cima de mim e eu tava coberto, então eu não conseguia sair. Eu tava com as costas pra cima, não conseguia sair debaixo da coberta. Eu sentia a pressão dela em cima de mim, só que ela não tava tentando me matar. Como se ela estivesse brincando comigo. E um suspiro muito rouco assim dela deu risada no meu ouvido. E ela foi embora, fez nada. E aí eu entendi. A gente não tinha matado ela, se livrado dela. Ela tava ali nos arredores. Todo esse tempo, todos esses anos, só tava esperando o momento de voltar. Como a gente ia se mudar, ela ia conseguir voltar. Então... próxima pessoa, conselho que ficou para a próxima família foi esse de ficar esperto com isso, né? Com essa presença aí que gostava de habitar naquela casa. E agora, contando essa história para você, quando eu comecei a ouvir o podcast, que eu pensei em contar essa história para vocês, que eu tive a conclusão de que, na verdade, o que afastava ela era a coragem e o que alimentava ela era o medo. Então, quanto mais medo eu tinha dela, mais forte ela ficava. E começou até a pegar outras pessoas. E quanto mais a gente combatia, menos ela perdia força. Mas ela nunca foi embora. Ela só estava esperando a oportunidade dela de voltar. Então fica aí a história pra você, meu primo. Beijo pra vocês. Caralho, aparentemente o meu primo é o Stephen King. Meu Deus. Pô, mano, ele podia escrever um livro dessa porra e ia ser um livro muito foda, mano. Ele escreveu, é o Witch. É verdade, né? Essa história já existe. Caralho, mano. Mano,
Tá maluco, mano. Nossa. Mano, mas é literalmente, tipo, ela se alimenta do medo de criança. Não, Deus me livre. E aí ela só de sacanagem, na última noite, foi em cima dele e falou: irmão, eu só vou atrás de outra criança, velho. Sim. Ela foi quase assim, cara, graças a Deus você tá indo embora, porque eu não aguentava mais levar porrada de você e agora vai chegar um trouxa novo, tá ligado? Oh, mano. Cara, mas eu achei muito bonito. Eu achei muito bonito o final. Que eu acho que na verdade é um jeito perfeito de finalizar o Dito Isso de Terror. O jeito da gente enfrentar o medo é com a coragem. Sim. A definição de coragem que eu mais gosto é a definição de coragem de Coraline, que coragem não é a ausência do medo. Coragem é você sentindo medo, ainda assim ir pra cima, ainda assim enfrentar, tá ligado? Nossa, muito forte. Exato. Muito foda. Não sei se vocês perceberam, o espírito era meu primo. E o seu primo Stephen King. O Stephen King. Ótimo português. Não, é maravilhoso, cara. Ele escreve todo dia, né? Então ele já deve escrever outras línguas também. Mas eu fui nessa casa. Ah, vai tomar no cu. Você conhecia essa casa? Eu conheci eu já dormi nessa casa. E assim, nunca nada aconteceu comigo, porque quando eu fui pra lá, aparentemente ela já não. Eu estava protegido pelo Stephen King. Sim, já tava Então resolvido. nada ia acontecer comigo. Só que, o que é muito engraçado, quem morava nessa casa também? O nosso primeiro guest desse podcast, o Eric. E aí, qual que é a graça? Quando eu conheci o Eric, ele era uma criança. Ele tinha. Cara, não lembro quantos anos ele tinha. Ele devia ter uns 10, 11 anos. Assim, ele era realmente criança. E ele morria de medo de subir sozinho. De ir pro segundo andar sozinho dessa casa. E aí, literalmente, o primeiro dia que eu conheci eles, eu tava lá na casa com eles. Eu era amigo do Stephen King. E aí, o Eric adorava ficar com a gente, porque ele adorava o irmão mais velho, ele adorava a gente, então ele queria fazer parte do nosso rolê. E a gente gostava muito dele, mas ele era o irmão mais novo, então a gente zoava ele, assim. Eu zoava muito ele, porque ele era o meu irmão mais novo que eu não tinha. Eu tenho uma irmã mais nova, mas é diferente. E aí, nesse dia, nesse primeiro dia que eu conheci ele falou: eu preciso pegar uma coisa lá em cima. Stephen King, agora eu só vou chamar ele de Stephen King, eu tô achando incrível. Stephen King, você sobe comigo pra eu pegar? E ele: Eriquito, pelo amor de Deus, mano, vai sozinho, velho. Vai lá, mano, seja homem, só suba. E aí não, mano, pô, o moleque tá com medo, deixa eu ir junto. E eu falei pra ele, ô Eriqueto, relaxa, mano, eu vou com você. E aí ele ficou, pô, mano, é sério? Eu falei, claro, mano, tamo junto, vamos que vamos. E aí eu fui subindo junto com ele. Você zoou o menino. Pela frente, assim, eu tava na frente dele e ele tava atrás de mim. E aí a gente tava subindo, quando a gente subiu a escada toda, eu virei à direita pro quarto dele desse corredor. Ele ainda tava, tipo, no último degrau e eu só desapareci da visão dele. E aí, quando ele virou, eu só segurei o braço dele e fiz... Ah! Nossa, que maldade. Ser humano horrível. Horrível. E ele, mano, ele gritou, seu desgraçado! Ai, cara, e eu automaticamente eu fiquei com dó dele. E eu falei, mano, que sacanagem que eu fiz isso, velho. Aí eu pedi desculpa, eu falei, mano, desculpa, eu só não aguentei, eu precisava fazer isso. E ele, mano, você é um desgraçado, você é um filho da puta, vai se fuder. Péssimo primo. Péssimo primo, cara. Tadinho. Próxima vez que o Eric vier no podcast, eu vou pedir pra ele contar, porque a gente dá muita risada agora. Mas no dia ele ficou putaço comigo, mas agora a gente tá muito bem, eu só queria lembrar dessa história. Eu não estou sentindo mais nenhuma presença no tabuleiro. Acabou, né? Eu acho que o tabuleiro cansou da gente. Exatamente. Eu acho que a gente tem que fechar o tabuleiro, dar o adeus aqui. Importantíssimo. Porque senão o mundo dos espíritos vai ficar aberto. E a gente só pode abrir esse mundo dos espíritos novamente Exato. ano que vem. Exatamente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do especial do Dito Isso de Terror. Se vocês gostaram, vocês fazem o quê? Perfeito, Tis. Muito obrigado. Exatamente. Tis, fala pra eles o que eles têm que fazer, senão a gente vai
entre aspas, esquecer de finalizar essa sessão. Exato. Então, gente, é o seguinte, eu fiquei sabendo, e eu vou falar isso todos os episódios, que muita gente ouve a gente e não se inscreve. Então, se inscreva aí no Spotify, onde você estiver assistindo. Deixe seu comentário, diz o que você achou, o que você achou das histórias, qual história te deu mais medo. E, gente, quem mandou a história pra gente, muito obrigada. A gente fica muito feliz de saber que vocês estão ouvindo, que estão gostando. Muito obrigado pelas e histórias. participando com a gente. Né, exatamente, que eu ia falar que a gente queria fazer esse projeto de terror, mas a gente tava com muito receio, porque ia ser um pouco fora do que a gente faz normalmente no Dito Isso, mas vocês incentivaram. Vocês estão acompanhando, a gente tá tendo alguns dados dos primeiros episódios desse mês de terror e estão indo super bem, a gente tá tendo um crescimento muito legal, tá tendo bastante engajamento. Alguns dos episódios de terror, eles já estão entre os episódios mais ouvidos do podcast. E isso de verdade pra gente Bom demais. é por isso que a gente faz, assim, é saber que vocês estão gostando, que vocês estão ouvindo, então de verdade... Não só esse mês, mas muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando, que estão mandando mensagem, que estão mandando história. E a gente tá aqui, realmente a gente quer continuar fazendo isso o máximo possível. Então, o engajamento de vocês é muito importante. Dividam com colegas, a gente sabe que a gente não tá fazendo um bom trabalho com as outras redes sociais, porque o Spotify é o melhor de todos. Tá cuidando de nós. Mas a gente vai tentar engajar em outras redes sociais. Então passam pros colegas, passam pra eles e digam que o Spotify é o melhor lugar pra ouvir dito isso. Exatamente. E o último recado, em um tom menos positivo, mas de fato é um recado, é um aviso. Nós vamos nos dar uma semana de descanso, então sem episódio na primeira semana de novembro, tá? Mas aí depois a gente volta. É isso. E dando adeus aqui na Ouija Board. E então eu vejo vocês no próximo episódio de Dito Isso. Tchau! Barulho de trabalho!